Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer, e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil: liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Um abraço. Bom, Brasil, né? Brasil, deixar essa palavra assim, mas todo o avanço de uma ditadura do corruptariado, nós estamos assistindo a cada dia. Depois a gente fala mais de Brasil, de repente na parte fechada da live. Mas o que você vê nesses dois fenômenos, por exemplo, Venezuela e Rússia, é o seguinte: são as eleições virando instrumento de legitimação de tiranias. Eleições não são mais instrumentos para escolher de uma maneira livre os seus governantes. Não, são instrumentos para que governantes tirânicos sejam vistos, pelo menos por parte do mundo, como representantes democráticos e democraticamente escolhidos dos seus povos, né? É uma tragédia pior do que uma tirania declarada, né? Antigamente, tirania, ditadura, não tinha eleição, ou tinha eleição indireta, eleições explicitamente controladas. Agora, elas são implicitamente controladas, mas isso, então, cerca mandatários tirânicos de uma aura de que, olha, mas foi eleito, né? Faz isso, faz aquilo, mas a questão é a caixa em que são colocados os regimes, né? Você pode dizer, não, existe uma relatividade, nem tudo é branco ou preto, tá bom, mas vamos ver o seguinte: uma coisa, hoje no mundo, na prática, digamos que os regimes sejam uma bola de bilhar, digamos, e você tem duas caixas, né? Democracia e tirania, né? Só tem duas caixas. Então, você pega a bola Venezuela, a bola Maduro,
e vai botar ela na tirania, fala, não, mas peraí, tem eleição. Então você bota ela na democracia. Porque, olha, qual é o critério? Pelo menos tem eleição. Não, tudo bem, eu sei que essa bola de bilhar Venezuela é uma bola que está toda arranhada, é uma democracia que você vê ali, você olhando para a bola de bilhar, você vê gente sendo presa, gente sendo torturada. Né? Ali, as outras bolas de bilhar são diferentes, são países com mais liberdade, mas ela está nessa caixa. Está nessa caixa. Né? E na caixa da tirania, na verdade, não tem mais quase ninguém, né? Porque todos os regimes estão sabendo se vestir de democracia, certo? Alguns enganam um pouco mais, alguns enganam um pouco menos, mas se você colocasse na caixa de tirania, isso teria toda uma série de consequências. Falar, esse regime não é legítimo, esse regime é um regime de facto, esse regime tem que sofrer uma pressão internacional, né? Na caixa da democracia, vamos lá mandar uma missão de direitos humanos. Tá bem, a missão vai dizer, olha, não tem direitos humanos sendo respeitados na Venezuela, isso não vai dar em nada, como já teve várias. Porque a ONU não quer fazer nada também a respeito, né? E outras entidades que poderiam fazer. Então, a eleição é aquilo que garante que um regime entre na caixa da democracia. Entrou na caixa da democracia, está dentro. Né? Entrou na festa, certo? Tudo bem, não vai ter acesso ali ao bar para beber tudo que ele quer, as democracias ali têm mais acesso, mas ele está dentro, está na festa, né? Não está na orgia, digamos, das tiranias. Né? Isso lhe dá uma respeitabilidade. Na verdade, elas são uma orgia de tiranias. Né? Rússia, Venezuela, China, Irã, tudo isso são orgias de tiranias hoje, mas elas têm uma respeitabilidade. Isso aqui é um imenso problema. Como é que é a reação das democracias? Né? Justamente, por mais que se diga, olha, todo mundo sabe que o Putin faz piadinha, né? Que o Putin, o debate, né, da eleição, então é o Putin olhando ele mesmo no espelho, né? O último debate da eleição presidencial, tal. Mas na prática vai levando, né? Né? Maduro, né? Olha só, não, todo mundo sabe, de repente vai voltar sanções, mas vai fazer a eleição dele sem a Maria Corina, botando os capangas para intimidarem as pessoas, e vai continuar na caixa das democracias. Por quê? Né? Porque o que acontece hoje é que os países tirânicos não respeitam regra nenhuma, mas na hora de serem confrontados pelos países democráticos, esses países democráticos respeitam as regras. E os países tirânicos então apelam a essas regras para se manterem no poder. Então, o direito internacional, você tem que promover uma solução pacífica também de controvérsias na Ucrânia, tá certo. O que a Rússia fez? A Rússia invadiu a Ucrânia. Né? A Rússia agrediu brutalmente a Ucrânia. Isso é o pior elemento de quebra do direito internacional que existe. É você mover uma guerra de conquista contra outro país. Né? Esse é o número um, assim, né? Primeiro crime internacional, digamos, do ponto de vista do direito internacional. Um país atacar o outro para roubar o seu território. Isso é o que a Rússia fez. Aí, na hora de reagir, fala, não, peraí, direito internacional, precisamos promover aqui e tal. Um entendimento. Então, é isso que você vê. Você vê isso na Venezuela, mesma coisa. Transformou o país, né, numa orgia tirânica, como eu falei. Né? A Venezuela totalmente loteada por gangues criminosos. E, ao mesmo tempo, né, quando o mundo democrático quer fazer alguma coisa, vem, né, todos os elementos. Não, você tem que respeitar os negócios internos do Brasil, da Venezuela, no caso. Né? Não temos nada com isso. Né? Não temos nada com isso. Né? Quer oprimir, oprime. Outros dias vimos aí, né, alta autoridade diplomática do governo brasileiro dizendo isso, sendo questionado no Congresso. Como é que é essa coisa da Venezuela, da opositora Maria Corina, no caso, não podendo concorrer, e essa alta autoridade dizendo, olha, não, a gente não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada, nosso princípio é da não intervenção. Ora, os governos do PT estão desde 2002
intervindo na Venezuela a favor do Chávez, depois do Maduro, a favor do regime bolivariano na Venezuela, apoiando em fóruns internacionais, dando dinheiro, dando empréstimos, não cobrando empréstimos não pagos. E, enfim, sabe-se lá mais o que por baixo do pano, né? Facilitando todo tipo de passagem, talvez, de dinheiro para cá, para lá, armas, sabe-se lá. Mas, na hora de dar uma palavra, dizendo, olha, o Brasil coloca o seu peso a favor da democracia na Venezuela, e o Brasil não vai reconhecer uma eleição venezuelana que não tenha uma opositora capaz de ganhar do Maduro de uma maneira completamente arbitrária. Né? Na hora de dizer isso, não, não intervenção, isso aí seria intervir, seria mexer com os assuntos internos da Venezuela. Né? Mas mexer com os assuntos internos da Venezuela em favor dos bandidos o tempo todo, certo? Então, nós temos essa... No entanto, o discurso cola para muitas pessoas, o discurso do respeito aos negócios internos e do respeito à não intervenção. Ninguém está querendo intervenção militar, mas existem mecanismos, porque a pessoa também pensa assim, ou é intervenção militar, botar tropas para derrubar um governo, ou é deixar aquele governo matar, torturar quem quiser, fazer acordo com o terrorista do jeito que quiser. Não, tem muita coisa no meio, como a gente procurou fazer no governo Bolsonaro, pressão diplomática, pressão econômica também funciona, nós, enfim, temos menos recursos, mas quem tem pressão econômica pode fazer, e, sobretudo, a questão da legitimidade. Uma coisa é você ter uma tirania legitimada, outra coisa é ter uma tirania à margem da legitimidade. E esse talvez seja o principal fator. Leva mais tempo para você ajudar um país a mudar seu regime tirânico, mas se há uma concertação internacional, isso ajuda profundamente. Mas, então, no discurso oficial, não intervenção. E a não intervenção significa não só continuar intervindo a favor do bandido, mas significa também deixar que o bandido interfira na gente. No caso da Venezuela, a gente sabe tudo que emana da Venezuela, não só para o Brasil, mas para o resto da região. A Venezuela, ou seja, partiram da Venezuela financiamento, apoios para os distúrbios no Chile, em 2019, que levaram ao fim de um regime democrático no Chile, enfim, sua substituição por um regime que ainda é democrático, mas que agora está a perigo, porque já derrubaram 2 constituições, o povo chileno, felizmente, mas a primeira constituição feita pelos comunistas chilenos ia, na verdade, destruir o Chile, transformar o Chile num retalho de pequenas províncias lideradas pelos seus grupos esquerdistas locais. A partir da Venezuela, Equador, estão lá o tempo todo. Não sei se mataram o Villavicencio, que seria aquele candidato, que era um candidato, partiu da onde, mas muita gente diz que partiu do crime organizado. Mas todo o apoio para a eleição do Petro na Colômbia, o candidato pró-drogas, pró-narcotráfico na Colômbia, partido da Venezuela, o Equador, como eu dizia, então, desestabilização do Equador. Então, a Venezuela está intervindo gostosamente na região toda. Mas na hora de você dizer, olha só, essa eleição não é legítima, não pode, porque isso contraria a não intervenção. Então, só para encerrar essa primeira parte, o que nós temos as forças da tirania fazendo o que querem, e as forças da democracia procurando corda para se amarrar. Em alguns casos, justificando, com determinados conceitos, a sua simpatia pelas tiranias, como é o caso do governo atual brasileiro, que está no poço das tiranias já. Mas isso é dramático. Então, quem poderia fazer alguma coisa está se atando, no caso da Rússia. Então, a solução tem que ser o diálogo. Então, deixa a Rússia tomar a Ucrânia toda, não pode botar a tropa lá para ajudar a Ucrânia a defender seu território. Isso é que é direito internacional, é o direito da defesa. E o direito da defesa é também o direito de um país chamar outros, país mais fraco, obviamente, como é a Ucrânia, chamar outros para se defenderem de um mais forte. Isso é que é direito internacional. O que nós temos hoje é a lei do mais forte. No entanto, não é a lei do mais forte válida para todos, porque se fosse a lei do mais forte, vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Vamos botar, aqui tem um campo aqui, vamos botar a tirania lá,
nós, democracia aqui, e vamos para, né, vamos para porrada. Né? Eu acho que a democracia ganharia ainda. Né? Se fosse a lei do mais forte, seria ainda assim, ainda seria bom, mas não é. Né? É a lei do só um mais forte, né? É a lei do mais bandido, né? Porque ele faz a bandidagem e depois, na hora da conta chegar, fala, não, peraí, multilateralismo, o que é isso? Vamos procurar uma solução pacífica aqui. Esse é um drama gigantesco. Né? E só para complementar um aspecto em relação ao Brasil, voltando àquela imagem das duas caixas, democracia e ditadura, onde você vai colocando as bolas de bilhar. É preciso tirar, infelizmente, né? Mas é preciso tirar, vai fazer que o mundo, né, veja que a bola de bilhar Brasil não está na caixa democracia. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática.
Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade